alegoricamente o relacionamento de um homem e de uma mulher. É por isso que quem ler Cantares vai achar que é um livro carnal, mas não é não. É um livro espiritual, totalmente espiritual. É um livro que fala de um contexto da pureza da relação de homem e de uma mulher, da intimidade, inclusive. Uma parte que ele escreve assim, diz assim: já me despi da minha roupa e o meu amado me chama. Está havendo uma preparação para a relação, para estarem juntos na intimidade. Então, há uma pessoa que diz que estudou em escola de padre, diz que quando liam a Bíblia, tiravam o livro de Cantares, não se lia o livro de Cantares. Poxa vida, o mais lindo da Bíblia tiraram. Por quê? Porque quem lê humanamente esse livro, carnalmente, ele vai falar, é um livro humano, mas não. Está se referindo à intimidade da revelação, do segredo, da unidade entre um homem e uma mulher. Então, quando Deus se coloca como o esposo para Israel e Cristo, o noivo para a igreja, a revelação é como se fosse uma intimidade tão profunda, tão íntima, onde deve haver conexão, segredo, reciprocidade. Então, conclusão. Amós está dizendo, ele não vai fazer nada, mas primeiro haverá revelação. Haverá necessidade de o meu povo estar despido. O que fez o homem quando percebeu que ele fez uma burrada, que ele pecou? O que ele fez? Se escondeu. Se escondeu. O que fala em Cantar? Ei, pomba minha, tu que te esconde na fenda dos penhascos. Cadê você? Sai de lá, amiga minha. Sai do esconderijo. Então, é a revelação. Quando existe essa conexão entre uma pessoa e Deus, Deus está dizendo, você está nu do jeito que eu te fiz. E o estar nu é estar embaixo de revelação. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei do jeito que você anda, do jeito que você se levanta, eu sei do jeito que você dorme, eu sei das tuas necessidades, os cabelos da tua cabeça estão contados. Isso é a nudez do homem perante a onisciência e o poder revelador desse galá. Eles se esconderam e viram que estavam nus. Por que eles viram que estavam nus? Porque a glória se foi. A glória de Deus deles se foi. E eles perceberam, porque quem os vestia, entre aspas, era a glória de Deus. Eles percebem que estão nus, eles ficaram sem a revelação e viram a nudez humana, caída, na natureza caída do homem. Então, o que acontece? Quando você aceita Cristo de novo, vem de novo essa revelação pela regeneração, e você passa novamente a ser visto, sondado por Deus, e passa a ter a comunhão novamente com Ele em glória, e somos vestidos dessa glória. Quando Moisés falou com Deus, o que aconteceu com o seu rosto? Estava brilhante, imagina aquela tocha viva brilhante. O que ele colocou? Um véu. Há muitas teorias em relação a isso. 2 Coríntios fala sobre isso. Colocou um véu. Muita gente sempre se ensinou que ele colocava um véu para que ninguém o idolatrasse, para que todo mundo ficou com medo da glória de Deus, mas na verdade não é bem isso. Moisés colocou o véu porque todo mundo o respeitava, o escutava e recebia as ordenanças com o rosto brilhando, porque ele falava com o povo. E conforme iam passando os dias, ele ia se apagando. Ele te falava de novo com Deus e novamente seu rosto brilhava. Isso tem Êxodo 34, você vai ver bem claro isso. E quando ele voltava a falar com Deus, o seu rosto brilhava e falava com o povo, e depois que falava com o povo, colocava o véu. Sabe que Moisés estava querendo encobrir que a glória ia se apagando dele.
Ou seja, ele não colocava o véu para que não somente o idolatrassem, mas para que ele não perdesse a autoridade, porque quando o rosto dele brilhava, todo mundo obedecia e ficava com temor, porque uma coisa, um líder profético, falar com o rosto brilhando e todo mundo falar, é Deus que está falando. É o que eu sempre digo, quando o cara está na carne, vou voltar, na carne, ao contrário, até o mais santo da igreja fala, esse cara está na carne. Até o mais santo da igreja fala, esse cara está na carne. E quando há um profeta ungido com o rosto brilhando, até o mais carnudo da igreja diz, é Deus que está falando, toma cuidado. É ou não é? Então é assim, até o mais desviado, pensa no desviado, não pensa, não. Deixa para lá. Pensa no tribuloso, hein? Se ele está falando com brilho de Deus, diz, opa, é Deus. Ixi, tô brincando aqui, Jeová está falando, hein? Agora quando eu um da Perdigão, meu irmão, Ministério Linguiça, carnudo, enchendo linguiça, diz, até o mais santo vai ficar incomodado para sair para beber água e ir para o banheiro, que está enchendo linguiça. Então o que acontece, gente? Presta atenção. Aonde eu quero chegar? Não fará nada sem revelar aos seus santos profetas o seu segredo. Ou seja, quando houver alguém que está com a nudez, a minha glória vai se manifestar. Quando alguém que estiver despido diante do Senhor, e estar despido é estar pronto para ser sondado por ele. Samuel olhou e disse, eis aí, viu os músculos, os bíceps, os tríceps, os trapézios do outro, e falou, eis aí o rei de Israel. Não olhes para o que há por fora, pela aparência, porque eu não vejo segundo o olhar do homem, mas vejo o que há no culto, no coração. Ou seja, ele está dizendo, meu olhar é um raio-x que olha a nudez do homem. A nudez minha é a essência da minha alma, do meu espírito. São as minhas intenções. Sempre analise alguém que falha, mas veja as intenções. Falhou, veja a intenção. Veja a intenção. Houve erro, mas qual era a intenção? Era fazer o bem, era te ajudar, era isso. Então, sempre tem que haver uma analítica em relação a intenções, porque a intenção é o que promove a motivação, a direção, o conteúdo, o caráter da pessoa. Isso é importante, com que intenção está fazendo. Agora, se há má intenção, Deus conhece, Deus sabe. Então, os profetas viviam nessa dimensão gloriosa de terem a revelação do segredo de Deus. Amém. Paulo diz, em Cristo, em quem estão todos os tesouros ocultos. Todos os segredos. Segredos para quê? Segredo para a vitória, segredo para a bênção, segredo para a conquista, segredo para como vencer o mundo, para cumprir propósitos de Deus. Então, todo o segredo em Cristo. A igreja precisa mergulhar na revelação maior que há, que é o Cristo. Amém. Mergulhe nessa revelação profética do Cristo. E você vai ver como a gente vai se enriquecer. Tá bom? Então nós precisamos vivenciar isso, ter a graça de poder nos despir. Houve um profeta que lhe deu uma ordenança para ele profetizar nu, com as nádegas de fora. Quem já ouviu falar sobre isso? Isaías. Já pensou um cara andar com as nádegas de fora profetizando? Hein? 3 anos profetizarás com as nádegas de fora. Eita, que autoridade tem um homem andar peladão? Porque os profetas se vestiam assim, com couro, se vestiam com couro de animal. A veste de um profeta era assim, era rigor. Primeiro, era um couro ou de pele de camelo ou de carneiro, curtido. E era uma cobertura por trás e na frente, tipo Flintstone. É desse tipo, Flintstone, né? Colocado onde saíam as mãos, as pernas, e era tudo na graça de Deus. E por cima era a capa, uma túnica e depois a capa. A capa cobria tudo, certo? Então, essa pele demonstrava primeiro um propósito diante do Senhor. Quem vestia esse tipo de vestimento é alguém normalmente que fazia penitência. E o profeta, ele vivia em uma certa penitência,
ser profeta não era status, ser profeta não era até, talvez, regalias. Não, para ser profeta era um doido marginalizado, como falei na aula passada. Ser um doido marginalizado que ninguém queria estar perto, que vivia talvez ao relento, como o próprio João Batista comia mel silvestre e gafanhoto, que é um tipo de alimento do Oriente. Inclusive diz que é muito bom, gafanhoto frito, gafanhoto assado. É verdade, é um gafanhoto comestível. Estou até com vontade de saborear, porque já ouvi falar muito sobre isso. Então, era uma pessoa que vivia numa dependência plena, num contexto pleno dependente de Deus. Aí, Deus via o propósito, Deus via a essência e a nudez dessa alma, e Deus depositava segredos. Quanto mais você e eu nos despirmos de nós mesmos, mais Deus vai revelar coisa para você. Como se faz isso? Esse é um processo bem longo. Se despir de si mesmo, se despir do ego, das autoconvicções, se despir de argumentos humanos, do meu racionalismo, se despir de preconceitos, de paradigmas humanos, paradigmas trazidos pelos meus pais, pela minha cultura, pela educação, como reformular, como entrar numa dimensão nova para entender, se abrir, ou seja, jogo tudo fora, negue-se a si mesmo. Então esse camarada profetiza nu, por quê? Porque ele diz, assim vocês vão estar humilhados, em Isaías 20 fala sobre isso, e fala que ele teve que andar 3 anos antecipando já algo que viria para o Egito, que seria o assolamento da Assíria, a invasão da Assíria, e a própria Síria depois dominaria Israel. Desse jeito levarão os vossos filhos, nus pelados, porque quando chegava o poder babilônio, a Síria, do jeito que estava, o cara estava tomando banho, do jeito que larga tudo, cativo, acabou, não tinha tempo para fazer mala. Se estava nu, vai nu mesmo. E muitas das vezes havia rebelião, briga, e era o poder que dominava. Então, o que acontece? Quando nós vemos esse contexto de revelação, há muita gente hoje em dia dominada por síndromes de achismo. Eu creio, eu vejo, e aí, cuidado, querido, a revelação é algo muito mais profundo, onde a conexão do Espírito de Deus se conecta conosco e vai haver uma mostra de algo sobrenatural que pode vir a acontecer, um segredo sobrenatural do Senhor. Moisés, ele teve que colocar um véu. Olha o que diz 2 Coríntios 3,15. Anote aí, 2 Coríntios 3, 15 até o 18, mais ou menos. Se não me engano, é o último versículo de 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, 15. Fala até uma crítica. Por que é uma crítica? Porque ele fala de um contexto sobre a lei e sobre o que Moisés fizera naquele tempo, se cobrindo. Ele está dizendo, é para andar com o rosto nu, livre de qualquer pano. Olha o versículo... Vou ler o 3,12. Tendo, pois, tal esperança... 2 Coríntios 3,12. E muita ousadia no falar. E não somos como Moisés. Ou seja, se não somos, ou seja, nessa hora, o próprio exemplo de Moisés não está sendo um bom exemplo. Ou seja, o fato de pegar um lencinho e colocar no rosto não ficou como um modelo para a igreja. Ele está dizendo que foi algo não aprovado. Que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Está entendendo? Na terminação daquilo que se desvanecia. Ou seja, não é que atentassem para a glória que estava no rosto dele. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo para que não prestasse atenção na glória que se apagava depois que ele já não falava mais com Deus. E ele que tinha que fazer? Moisés, viemos falar contigo. Ele estava com o véu. Pode falar. Ele colocou o véu porque está cheio da glória. Mas Moisés dizia, não, vou ter que falar com ele de novo. Lê Êxodo 34 dias. Ele tinha que voltar novamente e falar com Deus. O seu rosto brilhava. Falava com o povo e depois de falar com o povo, colocava o véu.
Quem entendeu isso? Então não era uma atitude um tanto, entre aspas, tá? Honesta de Moisés. Algo transitório. Algo que era transitório. Ou seja, vinha e passava. Trânsito. Vinha e passava. Então, ele não ficou direto com a glória, como muitos dizem. Não, ele começou a brilhar somente... Não, a glória passava. Lógico que mais para frente essa glória se manifestou tanto, Moisés foi tomado por Deus, e Deus o enterrou, porque Deus o matou em cima do monte e o enterrou, porque de fato ele começou a brilhar. Aí sim, estava brilhando com Deus. Mas os sentidos dele se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ele está dando alegoricamente de que esse véu espiritualmente ainda está nos judeus, que não conseguem ver a revelação, a glória profética em Yeshua HaMashiach, não conseguem ver a unção, a conexão celestial com Deus. Agora diz aqui, no 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, agora fica a lição para nós, e todos nós com o rosto desvendado, essa palavra é a mesma coisa que nu, rosto nu, o rosto sem pano algum, sem véu algum, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quem entendeu? Amém. Então o que acontece? Agora diz que a igreja não usa mais o véu, ou seja, essa dogmática da lei, da cultura passada, e agora nós contemplamos a glória do Senhor que se manifesta na igreja tirando o véu. Ou seja, o véu não é necessário, mas tire o véu para que haja conexão, para que haja de fato conexão. Um rosto nu diante do Senhor. Isso está traduzindo logicamente a essência na minha vida, que não precisa me encobrir, não precisa se encobertar, mas muito pelo contrário, tem que estar como no espelho. O que você olha no espelho? Você mesmo. E para que você se olha no espelho? Para não perder a identidade, para você lembrar quem você é. Você tem que se olhar no espelho. Você tem que sempre estar lembrando e revendo quem você é. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa de Deus? Você é uma pessoa ungida? Você tem que saber disso. Muitas pessoas vão ter opiniões de você, mas a referência maior é aquela que Cristo formatou de você em você. Preste atenção, Deus nunca vai cobrar você por não ser Elias. Deus nunca vai cobrar você por não ser a rainha Esther. Deus nunca vai cobrar você porque você não matou o gigante, não fez descer fogo do céu. Deus não vai te cobrar por você não ser o apóstolo João Batista, ou o profeta João Batista. Deus vai te cobrar por você não ser você. Deus vai te cobrar por você não ser você. E é aí que está a grande dinâmica da minha vida. Deus vai me cobrar por eu não ser o Natanael que Ele queira que eu seja. Essa é a revelação de um profeta. Esse é o segredo de Deus que vem na minha vida. Essa é a ligação de eu estou nu diante dEle e Ele fala, Natanael, o que eu quero de você é isso. Amém. Não posso ter crise de identidade. Porque a revelação profética diz, eu vou revelar meus segredos aos meus profetas. Amém. Eu vivo nessa unção profética. Você tem que viver nessa unção profética. A igreja deve viver nessa unção profética. Amém, Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então, não tem um problema de identidade. Segunda coisa, para que eu me olho no espelho? Para ver se está tudo arrumado, ou seja, é para autoanálise, o que está de errado em mim, o que se acrescentou em mim ou está fora do lugar em mim. Então a glória do Senhor, a revelação profética, ela vai trazer
uma analítica de Deus, o perfil de Deus. Não sei se alguém aqui já teve algum conceito formado e Deus mudou o teu conceito. Amém. Já mudou? Já mudou algum conceito seu que Deus mudou? Sim. E você passou a viver um conceito de Deus? Amém. Muitos? Amém. Glória a Deus. Então você esteve ou está, tomara que esteja e estará, embaixo da revelação profética. Amém. É isso que vai mudar a minha vida, é isso que vai me projetar, o que o Senhor quer, em nome de Jesus. Existe o que outros querem, existe o que eu quero e existe o que o Senhor quer na minha vida. Amém. Eu preciso ter essa colocação clara. Tire o véu e veja a glória do Senhor. Tire o véu e entre no galar. Tire o véu, tire tudo. Vamos lá, vamos se despir e vamos nos apresentar diante dEle. Amém. Como Ele te criou, na verdade, tá bom? A igreja precisa muito disso. A igreja, aqui diz, os segredos eram dados aos profetas. Em muitas ocasiões, ou seja, diversas vezes falado, ou seja, em várias situações. Estamos aqui no ponto C da página 9. Eles ouviam a voz do Senhor, a voz em hebraico trovão. Trovão, literalmente significa voz de Deus. Voz de Deus, não é qualquer um que consegue ouvir a voz de Deus, ela é como um trovão. O que Deus está falando, ela fala no Espírito. Também, através de anjos, Deus se manifestava e falava com os profetas. Seres celestiais vinham e falavam com esses homens de Deus. Sonhos, visões, ministração e controle do Espírito Santo. É aí que está. Porque isso era unção, a profecia é uma unção, certo? Nós temos uma unção. Unção e outros não são. Unção, que se manifestava no passado era a tríplice, a tríade. Eu amo a tríade, a trilogia. Unção. Primeiro, quem era chamado de ungido era, primeiro, sacerdote. Sacerdote. Segundo, que era chamado de ungido era o profeta. E terceiro, reis. Os reis. Sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes, profetas e reis, eram os três ungidos. Ou o camarada era profeta, sacerdote, ou era sacerdote, não podia ser rei, ou era rei, era profeta. Bom, ou o camarada era sacerdote, ou era profeta, ou era rei. O rei sempre se subjugava aos dois. Quando o profeta vinha, não queria saber se era rei. Ei! Tu está em pecado e você vai ser castigado. Lembra de um? Natã diante do rei Davi. Ele podia ter matado o profeta, mas não matou. Um sacerdote não podia se meter a governar e vice-versa. Houve um rei chamado Uzias que se meteu a sacerdote. O que aconteceu com ele? Lepra, foi rejeitado. Meu irmão, o Uzias era o Bolsonaro. Todo mundo elegeu, começou a revolucionar. Tomara, né? Que aconteça tudo isso. Tudo e maravilha e tal. Fez aquedutos, trouxe água potável para dentro de Jerusalém. Ele, que mais? Diz que construiu palácios, fez a reforma agrária, semeou, fez reforma agrária verdadeira. Fortificou cidades, ou seja, levantou muros. O cara revolucionou, foi um tipo... Bom, tá difícil de falar exemplo aqui no Brasil de político, mas olha, foi o cara que arrebentou e fez tudo. Mas qual foi o erro dele? Ele se meteu a sacerdote, ele entrou dentro do tabernáculo e quis sacrificar. E veio lepra, não é a tua função. Essa unção se diferenciava. O único que teve tríplice unção, como profeta, como sacerdote e rei, foi Yeshua HaMashiach. Ele é sacerdote, ele é rei e ele é profeta. Os sacerdotes traziam o quê? Sacrifícios. A ordem do sacrifício. Isso traz o quê? Comunhão. O sacerdote trazia o quê? A revelação. Revelação. Quem pode me dizer o que traz a revelação para você? Por que é importante a revelação para você? Já que estamos falando em revelação profética. Para que serve a revelação?
Serve para mostrar o caminho. E o que é o caminho? A vontade de Deus. Toda pessoa que anda... O que eu faço? Está faltando revelação. Toda pessoa... O que eu faço? Compro uma bicicleta ou me caso? Está faltando revelação. É a vontade. A revelação do reino de Deus traz a vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E os reis traziam a justiça. Justiça, e isso traz o que? Conquista. Tudo isso se junta, tá? Conquista. Olha que legal. Sacerdote e profeta. Essa unção profética era que permeava tudo. Por quê? Porque o sacerdote ele estava ligado na dinâmica do sacerdócio, tabernáculo, templo, enfim. Agora, preste atenção. O rei estava lá no palácio. Geograficamente, o sacerdote tinha um lugar para atuar. O rei também tinha o palácio, a monarquia, a dinâmica do que era governar o país. Agora, o profeta não. O profeta tinha autoridade do Senhor, tanto para entrar, fazer, desfazer, entrar no palácio, governar. Por quê? Porque a profecia trazia a glória, a revelação e o segredo de Jeová. Liturgicamente, o sacerdote fazia alguma coisa? Sim. Monarquicamente, o rei exercia comando? Sim. Mas o profeta, meu irmão, ele tinha a temporalidade na sua mão. Ele falava, é tempo disso, é tempo daquilo, é tempo do outro. Ei, sacerdotes, ei. O profeta, então, ele atuava diretamente no sacerdote, no rei, na ação. O sacerdócio é o que ligava, conectava. Ele estava autorizado. Presta atenção. Samuel, ele não era sacerdote, mas ele não deixava de ser também. Mas ele era um profeta, mas ele sacrificava. E quando o rei se meteu, Saul, a fazer o sacrifício antes, ele disse, está errado. Quem te deu autorização? O profeta era o manda-chuva, meu irmão. O profeta é o que tinha. Ou seja, hoje em dia nós temos sacerdócio na igreja. Amém? Nós temos autoridade na igreja. Mas se não tiver a glória da profecia, esse é o grande problema. Tem muita gente que tem sacerdote, mas lhe falta revelação. É sacerdote, mas lhe falta revelação. Tem gestão de rei, de conquista, de fazer, mas lhe falta a unção da profecia, a ministração do profético, o conteúdo profético. E isso se busca, se tira, se começa a jogar fora véus. Jogue fora a coleção de véus que você tem. Jogue fora a caixinha de véus que te deram. Começa a ficar com o rosto nu diante dele. Tem gente que é boa para sacrificar, é um bom sacerdote. Tem gente que é boa para conquistar, mas lhe falta discernimento. Há quem conquista, mas lhe falta revelação para saber o que Deus tem para fazer, o que vai fazer. Olha que legal, isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. O sacrifício me leva à comunhão. Eu sacrifico diante de Deus. A revelação me mostra a vontade do Senhor e aonde eu vou conquistar, que território eu vou dominar. Isso que falta hoje em dia. Há muita gente que lhe falta o poder de conquista, lhe falta a autoridade. Justiça é trazida por um rei. Escute. É trazida por um rei. A unção de reinado está sobre nós. O que falta, por exemplo, no Brasil, eu creio que no Brasil aqui tem muita revelação nesta terra brasileira. Muita gente não consegue discernir isso, mas vir de fora você vê muita. Diz, meu pai, eu nunca vi um país com tanta conexão e com tanto material profético nessa terra. Desde o nome do Brasil, as letras do Brasil, as datas do Brasil. Que ano chegou Pedro Álvares Cabral aqui? Está vendo? Há quantos anos chegou? Falta isso, conhecimento profético, há uma conexão nisso. Quando chegaram, aonde chegaram? Por seguro? Não chamava por seguro? Qual o nome que colocaram? Que data foi? É profético. Numa Páscoa. Estamos 500 e quantos anos de descobrimento?
508 anos. 518 anos. Olha, todo esse perfil. É um conteúdo, precisamos saber, somos ignorantes em relação a tudo que acontece nessa terra. Desde a miscigenação racial, desde a cultura, desde, você vê, fala, meu Deus, essa terra é uma terra rica em conteúdo, fora a riqueza natural, fora a economia desse país, é algo sobrenatural o que pode fazer. Quando eu entro nesse rodoanel, que me leva direto a Ayrton Senna, não sei se alguém já pegou, e você anda aí uns vários quilômetros, numa ponte, eu digo, é isso que o Brasil precisa. E o Brasil tem para fazer 200 mil viadutos desse num dia só. Mas não há usufrutos. Não há usufrutos por quê? Porque falta alguém que tenha a conquista, domínio de territórios. Eu vou falar algo para você. Nós vamos começar a dominar territórios por unção, revelação profética. Quem crê nisso? Se você analisar, a gente está engatinhando perto das outras, né? Sim. Porque a gente só tem 518 anos. Então, se você analisar a riqueza que nós temos com 518 É bebê, o Brasil é bebê. já estão 2 anos. Nações que têm milhares de anos. Há quantos? A França, quantos anos tem a França, meu Deus? Desde os países ibéricos, os germânicos, anglo-saxônicos, desde Roma. A gente fala Itália, Roma. Meu irmão, Roma está na Bíblia, imagina quantos anos tem de história, querido. Nós somos bebês, calcule aí quantos anos se passaram. Agora o que vem para essa nação é muito grande profeticamente. Lembra quando Israel saiu do Egito? Há poucos dias eu ministrava essa palavra na igreja. Quando Israel saiu do Egito, a primeira coisa que eles fizeram foi matar um cordeiro. A primeira coisa é sacrifício, matem um cordeiro, Páscoa. Deus desafiou. Cada praga que Deus mandou cada praga é uma divindade. Api cuidava do rio Nilo. Deus mandou dizer, esse Api não está com nada. Mandou sangue para o rio Nilo. Ecte cuidava das rãs. Ele tinha até uma cabeça de rã. Disse, esse sapo não está com nada. Subam as rãs. E aí foi Mênfis cuidava o vento. Mênfis se transformou em praga. A terra o solo de Israel, de Egito era sagrado, se transformou em piolho. Ra era o sol. Os filhos de Faraó, os primogênitos, eram filhos de Ra. E o próprio Faraó era Ra. E Ra se escurece e diz, não estou nem aí, eu não tenho nada a ver com esses egípcios. Estão falando que eu sou o Deus dele. Então Deus tira do pináculo todos os deuses do panteão egípcio e, por último, mata os judeus. Mata os primogênitos, perdão. E os judeus lá se alegrando, louvando a Deus, tudo na graça, na bênção, comendo filé mignon. Mas presta atenção, diz, vai passar o ano da mortandade e vocês vão ter que colocar sangue, profeticamente, sangue. Por quê? Porque quem já viu aquelas mãozinhas da cabala? Esse é antigo, coisa egípcia, babilônica. Nunca compre essas mãozinhas lá em Israel, tá? Quem vier para Israel. Não, que mão de Deus, nada. Essas mãozinhas estavam, Por que ele colocou sangue? Porque o Egito colocava essas mãozinhas nas dintéis da porta, nos umbrais, aqui em cima, aqui embaixo, e escrevia, esse Horus é o olho que todo via, era a entidade. Cada família tinha uma entidade. Se Ecte governava sobre essa família, ele tinha a proteção de Ecte na casa. Se na casa do Fleshman ele optava por Api, ele consagrava e fazia sacrifício. Se eu ia na casa dele, vice-versa, se ele vinha na minha casa, ele, para reconhecer a minha entidade que guardava a minha casa, ele tinha que fazer um sacrifício na porta e passar sangue nessas mãozinhas. E minha entidade que protegia a minha casa era maior do que a dele. Se ele não aceitava a autoridade da entidade que cuidava da minha casa, ele falava, eu não aceito porque essa entidade é corintiana e eu sou santista, hein? Ele não fazia sacrifício e ele não entrava na casa.
A entidade se recusava a entrar na casa dessa entidade. Então, o que acontece? Quando vem a potestade da morte matar, o sangue de Cristo, acho que o anjo passa e vê, quem está aqui? Está destronado já, matava. Quem está aqui? É Ape? Espada nele. Quem está? Ape? Essa segurança já foi. Mas quando passa na casa dos hebreus, há sangue. Quem está aqui? É o sangue do Cordeiro. Então, é profeticamente se referindo a uma conexão direta com Deus. Então, a igreja tem que ter essa unção gloriosa do sacerdócio, mas a igreja precisa da revelação, a unção profética. E isso caminha para quê? Para a conquista. Quando Israel saiu do Egito, eles saíram numa terra que já estava dominada. Domine a terra, mas já tem heveus, heteus, jebuseus, corintianeus, tudo que é eus estão lá. Eles têm que apelar para a autoridade da justiça. Sabe o que nos falta hoje em dia profeticamente? Quando eu me mudo da profecia, a justiça fica do meu lado. Quando alguém traz a verdadeira revelação, a justiça fica do meu lado. Quando o advogado te pergunta, conte a verdade, o que aconteceu? Isso significa, você começa quais são as evidências? Não. Aonde você errou? Não, tem algo que você falhou. Não tem. Você reúne argumentos. O laudo tem que ser feito, tem aqui advogados, é ou não é? Vamos lá, o que aconteceu? Aonde está errado? Aonde você... Vamos lá. Não, você vai perder. Você vai perder. Houve uma vez um encontro com Deus, um sítio mais... Sabe quando você está meio na crise e tenta arrumar um sítio barato? Foi a minha vez. Para que sair da excelência? E a mulher me prometeu que ia colocar chuveiros quentes e tal. Chegamos lá, estava chovendo e a estrada era de terra, mas os carros atolaram. Ai, mas ela não cumpriu nada do que ela prometeu. Não havia chuveiro. Falei, meu Deus, gente do céu, pense em alguém que ficou endemoniado. Era eu. Aí eu falei, não. E eu já assinei mais 3, porque achei legal, bonitinho, só que ela não cumpriu. 3 encontros, assinei contrato. Falei, não, você não prometeu, não vou fazer mais aqui, não vou. Chega, não vou fazer. Então vai ter que pagar multa por ter cobrado o contrato. Tudo bom, só que a senhora não cumpriu o que nós pedimos, nós está aqui. E ela, você vai ter que pagar. Você dava R$8.000 só, as 3 multas. Aí fui lá no doutor Edmilson, com o doutor Ivanildo. Falei, é possível ganhar essa grana? Falei, oxe, isso aqui não procede, que é isso? Aí ele me diz, faz as seguintes perguntas para o dono do sítio. Só perguntas, porque veio uma comunicação extrajudicial, já me avisando, vamos entrar no processo, vai ter que pagar. Extrajudicial, ainda não entrou no... Falei, pode entrar, mas pergunta a primeira. Necessitamos nota fiscal do evento. Segundo, não havia funcionamento de extintores, alvará de funcionamento. Então me fez um monte de perguntas clássicas assim, e havia pessoas idosas, lei do idoso assim. Nós levamos pessoas idosas que tomaram banho de água fria. E não sei mais o que. Perguntei, eu só escrevendo, manda, Jeová, manda. Mandei a cartinha porque foi direcionada à minha pessoa, lavrei a carta bem bonitinho, falei, qualquer coisa nos comuniquem, mas me responda essas perguntas. Mandei a carta e nunca mais me chamaram. Nunca mais, nem entrou para briga, nem... Só pergunta. Por quê? Porque no campo da justiça, você vai ter que desvendar-se por uma revelação primeiro. Nós queremos justiça, tome cuidado, porque... Preste atenção no que eu vou falar. Gente, entrei num tema aqui, estou viajando, mas olha... Agora deixa eu terminar. Quando você entra no campo da justiça, você, Deus, eu quero, Deus é justo. Opa, primeiro você diga assim, Senhor, me dá a revelação. Porque você pode ter culpa no cartório. Você pode ter culpa no cartório. E a revelação é que vai te trazer se você está certo ou errado, ou se vale a pena entrar numa briga, num combate espiritual. Quem entendeu isso? E eu vou lhe falar, muitas vezes quis entrar em briga, Deus falou, não entra. Por quê? Deus me revelou, falando, amém. Calei-me. Deixa na minha mão. Deixa na minha mão. Acabou. Então, é o campo da justiça. Agora, quando Deus assina, sabe que os judeus tiveram que fazer, estou falando espiritualmente, tá? Não é literal. Quando eles entraram na terra,
tiveram que pedir para o juiz, por essa revelação dessa terra, a revelação da conquista, uma ordem de despejo. Eles não puderam entrar em Canaã sem uma ordem de despejo. E essa ordem de despejo tem que estar na tua mão. Porque há territórios que você e eu não tomamos, que você e eu precisamos tomar. Mas por que não tomei? Porque primeiro te falta a revelação. Primeiro te falta o sacrifício, entender essa comunhão com Deus, ser expiado, ter a revelação profética, e ao ter a revelação profética, você entra para o campo da justiça, e no campo da justiça é Deus que vai falar, eu já assinei a ordem de despejo, os cananeus, heveus, heteus já estão despejados. Então não entre no campo de inimigo de conquista de território sem ordem de despejo, sem ordem judicial, espiritualmente. Quem entendeu isso, gente? Então levante sua mão, eu vou profetizar aqui. Eu declaro que a partir de agora você vai receber uma ordem judicial de Deus. E você vai entrar em territórios que são seus, que o inimigo está dominando, e você vai receber ordem de despejo do diabo. Só quem recebe, aplaude ao Senhor. O diabo está pintando e bordando, e eu não consigo, eu oro e não consigo, Vamos lá, primeiro, comunhão. Unção da comunhão. Sacrifício de comunhão. Terceiro, revelação. Tem que ser de Deus. Quarto, vamos para o ataque, meu irmão. Vamos para o ataque que o juiz já decretou a toma da posse. E eu vou lhe falar, tem casas que o inimigo está usufruindo que são suas. Tem apartamentos, tem triplex que estão usados pelo diabo e são seus. E nós vacilamos. Estou falando brincando aqui materialmente, mas pensa espiritualmente quando a igreja, na revelação profética, assumir uma postura santa e entrar no contexto justiça. O que Deus não vai fazer pela igreja do Brasil? Amém. O que Deus não vai começar a fazer nessa nação economicamente, culturalmente? Tu acha que é o que estão planejando aí para esse negócio de cartilha gay, ideologia de gênero, é balela? Não, essa é coisa do inferno. É domínio de territórios do diabo, onde a revelação de Deus vai ter que se manifestar, e vamos ter que entrar e derrubar isso em nome do Senhor Jesus. É tão real que essa ideologia de gênero no Canadá não é permitido mais colocar pai e mãe em certidão nem de nascimento. Canadá já. E se você vira para sua filha e o público fala, você é princesa, você é menina, você é multado. É processado. Não pode mais. Então, esse negócio é sério, muito sério. Então, Foi liberado maconha para uso recreativo no Canadá inteiro. continua, Canadá, continua. Você vai ver o que vai acontecer. Lamentavelmente, muito brasileiro fugiu para o Canadá. Sabe o que vai acontecer? Nos próximos anos, isso porque vai vir um avivamento, vai vir um progresso muito grande para essa nação, o Brasil vai repatriar muita gente, sabia disso? Muito brasileiro vai voltar para cá. Porque aí vamos ter que ter zelo. Porque vem um avivamento financeiro por ação profética, né? E isso é o mover do Espírito, a revelação, a glória. Eles falavam em nome do Senhor, serviam com sinais. Olha o último item. Serviam de sinais ao povo. Eles operavam maravilhas. Profeta tinha que andar numa conexão ao ponto de operar maravilhas. Me dê um sinal, abria o rio. Me dê um sinal, tem azeite. O que tem na tua casa? Nada, ela diz nada. Normalmente é assim. Toda mulher, quando diz nada, é porque tem alguma coisa. Está tudo bem contigo? Está acontecendo alguma coisa com você, mulher? Nada. Aí significa tem tudo a ver. Tem nada não. Quando a mulher diz nada, é porque tem tudo. Então a mulher falou assim, nada. Como não tem nada? Ah, lembrou, hein? Um pouquinho de azeite. Vamos lá. Esse pouquinho de azeite é o que vai... A unção profética vai fazer minar, reproduzir, enquanto a vasilha é vazia. Muita gente hoje em dia, olhe por mim, para que Deus me dê azeite. Querido, Deus não dá azeite para a vasilha que fica só com azeite. Enquanto o azeite para jogar para outro vaso, Deus vai te dar azeite.
Que tem gente que quer ficar com azeite, tá? Com azeite raso. Deus só dá azeite para quem que dá azeite para os outros. Traga mais vasos. Quando pararam os vasos vazios, parou o azeite de jorrar. Ou seja, quando um vaso para de enxergar vasos vazios, Deus não manda mais azeite. Há vasos vazios do teu lado? Há vasos vazios do teu bairro? Há vasos... O que me leva a ir de casa em casa, batendo palma, dando uma de TJ, Testemunha de Jeová? Eu vejo vasos vazios, vasos vazios, vasos vazios, vasos vazios. Vasos vazios. Ontem, foi terça, minha esposa e eu ficamos assim, estarrecidos. Falei, que glória, olha. Nada me deixa tão alegre. Nada, me perdoe, não é essa sala de aula, não é pregar na igreja, não é viajar, não é fazer conferência, não é pegar em seminário. Nada me deixa mais realizado e cheio de unção do que entrar em lares onde o capeta reina e você entrar com a glória do Senhor. Nada me deixa mais alegre do que isso. Isso está faltando na igreja. Porque você passa a ser canal. O vaso parou de jorrar azeite. Lógico, pararam os vasos vazios. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê. Estou pregando aqui já, mas olha, o manto está glorioso. Que Deus te abençoe. Voltamos aí para entender mais sobre os profetas, seu profeta ungido em nome de Jesus.